Olá, sejam bem-vindos ao Canapé for All mais uma vez. Hoje nós estamos aqui para falar sobre algo da qual essa pessoa que vos fala, eu aqui, Elaine Barbosa Figueiredo, hei de me tornar referência no assunto inteligência artificial e ciência de dados. Hoje eu vou compartilhar um mapa mental que eu fiz para estudar esse universo gigante da inteligência artificial e a gente vai ter algumas ênfases, tá? Se você gosta do conteúdo, ajude-nos a crescer, curtindo, compartilhando, comentando, tá ok? Então vamos lá? Olha aí, o mapa mental final. Vocês acham que ele ficou curtinho assim? Não, ele não ficou curto. Por exemplo, inteligência artificial. Essas são as principais áreas que abrangem inteligência artificial. Há uma repetição aqui, né? Quando eu separo ontologias e semântica, eu usei esse mapa mental para estudar para um concurso, tá? Eu montei, principalmente para prova oral, mas é uma prova oral de concurso, não tem como você estudar. Ajuda a estudar o conceito, mas é, você não sabe o que vai cair. São questões bem pontuais, enfim. E o próprio ambiente. Mas isso a gente fala depois. Então vamos lá, inteligência artificial. Só recapitulando, inteligência artificial, ela tem quatro linhas, mas basicamente de uma forma simplista, conceito de inteligência artificial, a inteligência artificial ela sempre buscou usar o comportamento humano, fazer fazer com que o computador e os sistemas computacionais tenham um comportamento semelhante ao do humano. Por isso que nós temos essas áreas, tipo redes neurais, a IA evolutiva, baseada no DNA, os algoritmos genéticos, né? E o que que a gente vai ver hoje? Eu posso até estender todo esse mapa mental, tá? Que eu engoli, tá? Hoje nós vamos começar do começo, nós vamos estender as abordagens, tá? Então, a inteligência artificial, abordagens, a origem. A gente já viu no outro vídeo, que quem é, desenvolveu o primeiro algoritmo de inteligência artificial foi Alan Turing, né? Ele usou um que se assemelha ao que a gente tem hoje na computação evolutiva, tipo um algoritmo genético. Então, a origem, definições, as quatro definições, sistemas que pensam como seres humanos, atuam como seres humanos, pensam racionalmente, e sistemas que atuam racionalmente, ou seja, a inteligência artificial, ela busca imitar o comportamento humano. Só que quando a gente fala em abordagem, a gente vai ver para cá. Nós temos a abordagem tradicional, que é a mais antiga, da origem da IA. A IA não é novinha, né? O que acontecia é que nós não tínhamos todo o poder de processamento que a gente tem hoje, tá? Ela surgiu em 1950 por nosso amigo Alan Turing, tá? Mas, ó, nos primórdios da inteligência artificial, como que nós tínhamos ascendente na abordagem tradicional, que vai da década de 1950 a 1980. Os sistemas simbólicos, o raciocínio lógico, o aprendizado baseado em regras. Daí nós temos o Prolog, como uma linguagem específica da inteligência artificial, baseada em fato e regra, tá? E exemplos de sistemas. O GPS, General Problem Solver e o ELISA. Bom, isso na primeira parte, né? Na primeira era da inteligência artificial, que é aqui, das abordagens tradicionais, no período de 1950 a 1980. Da IA, a fase 2, tá? De 1980 a 2000. O que que nós temos? Nós temos um surgimento ainda dentro da IA tradicional, né, que é a origem, nós temos o surgimento do aprendizado de máquina, machine learning, as redes neurais e aprendizagem por reforço.
Daí exemplos de termos que começaram a ser divulgados e nesse período, nós temos perceptron, que é um neurônio, é um neurônio de uma rede neural artificial, ou seja, uma única camada. Backpropagation, que é, daí já vai, eu tenho que introduzir um outro conceito aí, que é o multilayer perceptron, tá? Porque o backpropagation é a capacidade dessa rede se expandir, tá? E ela faz isso entrando nas camadas das redes neurais, ou seja, numa rede neural múltipla camada, tá? Backpropagation é um conceito também. E o Q-Learning é um exemplo de um algoritmo de aprendizagem por reforço. Quando, no vídeo que eu for falar individualmente sobre cada tema, que está aqui, ó, para vocês terem a dimensão, ó, Machine Learning, explode em tudo isso aqui, mas não é um tema exclusivo hoje. Se eu for explorar nesse vídeo todos os itens desse mapa mental que me deu o senhor trabalho para fazer isso, mas foi gratificante. Eu vou fazer um vídeo 24 horas de vídeo, talvez? Talvez, porque foram madrugadas adentro, estudando. E vai valer a pena. Já valeu a pena, porque é um conteúdo. Bom, então, dentro da tradicional, quando a gente tem o período de 1980 a 2000, o que que acontece nesse período? A segunda é a evolução da inteligência artificial. Nesse período, qual que é a característica? Tem desafios e novas abordagens. Aqui, os algoritmos que hoje são tão falados, tão utilizados dentro da inteligência artificial, eles começam a existir. Só que qual era o grande problema aqui na fase 2? O grande problema da fase 2 é que nós não tínhamos máquinas nem processamento que desse conta de processar essas múltiplas camadas de uma rede neural, por exemplo, tá? E então nós tínhamos nesse período houve evolução, mas há um gap na pesquisa, se a gente for olhar, porque não tinha como testar exaustivamente, tá? Nós tínhamos limitação de hardware e sistemas distribuição dessa informação. E daí, isso não é IA tradicional. Então, primeira e segunda fase da IA, hoje nós estamos na abordagem aqui, na terra dos sistemas distribuídos, melhoria dos hardwares, de uma forma geral, permitiu que essa inteligência artificial evoluísse e crescesse tanto quanto nós estamos. Ele tende a crescer muito mais. Então, na IA moderna, nós temos a ascensão da inteligência profunda, que eles chamam de inteligência profunda. As redes neurais artificiais e as redes neurais artificiais profundas, porque as redes neurais artificiais, o deep learning, né, ela vai servir de base para os algoritmos para os sistemas de inteligência artificial que nós temos hoje, tá? Então, redes neurais convolucionais, múltipla camada, e está dentro de deep learning, é, vários e vários, eu nem coloquei, acho que em redes neurais eu cito o deep learning é, o deep learning e as CNNs, né? Sinais, sinais. Mas também dá assunto para outro vídeo. Enfim, aí a moderna. Aí a moderna é o tempo, vem dos anos 2000 até hoje, por enquanto. Depois vai ter a fase 4 provavelmente com a evolução, um crescimento das redes neurais generativas, que nos seus bastidores têm aprendizado profundo, na verdade, uma junção de várias técnicas de algoritmo de inteligência artificial, inclusive o processamento de língua natural, processamento de texto, a própria mineração de dados entra no processo aqui, enfim. Mas vamos focar aqui, IA moderna. É a ascensão da IA. Quando a gente fala em inteligência profunda, a gente está falando das redes neurais
com múltiplas camadas. E a evolução dessas redes neurais, tipo uma CNN, uma rede neural convolucional, ou é, uma GAN, tá? Que é o que que acontece na IA moderna? Nós temos a grande escala, como eu disse, eu falei da computação em nuvem, dos sistemas distribuídos, né? Computação do grid computing, computação em grade, tudo isso evoluiu muito os próprios sistemas de hardware, mas principalmente a questão da conectividade, tá? E dentro, vinculado à IA moderna, nós temos de máquina em grande escala, aprendizagem profunda, que é o deep learning, aprendizagem por transferência. Ah, elas estão aqui. Quais são os exemplos? Eu fui falando de cabeça sem nem olhar o próprio material que eu fiz. Então, nós temos as redes neurais computacionais, Convolutional Neural Network, como exemplo da IA moderna. Os sistemas, as RNNs, que é o Recurrent Neural Network, que, à medida que eu for evoluindo, minha experiência também for evoluindo, eu vou trazer alguns exemplos para vocês, aos poucos, desse universo. Tudo é possível da gente aprender, da gente conhecer. E outro exemplo é a LSTM, da qual um amigo meu até pediu, ele pediu para eu revisar o artigo dele. Oh, meu Deus, obrigada, porque eu nem me acho tão. Estou a caminho da evolução estou aprendendo. Só sei que nada sei, já dizia Sócrates. E o último exemplo da IA moderna, que está moda demais e vai ter um conteúdo, são as Generative Adversarial Networks, que são as redes neurais generativas. Nós temos o quê? Como grande exemplo, o Big Data e o aprendizado de máquina em grande escala. Grande escala por quê? Exatamente por causa dos sistemas de Big Data e da, junto com a computação em nuvem. Aprendizagem profunda, aprendizagem por transferência, tá? Mas basicamente redes neurais. Daí exemplos dessa aprendizagem por profunda e por transferência, nós temos as redes neurais convolucionais, que é o CNN, o RNN recorrente, as redes neurais recorrentes e o LSTM, que Long Short Term Memory, tá? E as redes neurais, as redes generativas, que mais? Origem, definições da IA, desafios e perspectiva. Então, a partir do momento que a gente usa sistemas tipo o ChatGPT, o Gemini do Google e todas essas IAs que a gente tem disponível e a gente usa, é bom usar, tá? Cada vez mais a gente vai ter uma caixa preta, tá? Caixa preta no sentido, a gente usa. E outro dia eu estava lendo um artigo da própria OpenAI, devia ter salvo esse artigo, dizendo que uma das preocupações deles, que eles têm, é exatamente em gente, profissionais capacitados para fazer o treinamento dessas redes neurais, dessas redes generativas. Treinamento técnico, tá? Ela está em constante treinamento. Na verdade, é um conjunto de probabilidades. O ChatGPT mesmo tem 75 bilhões de parâmetros. Se não fosse a computação, a evolução da computação em nuvem, processamento distribuído de uma forma geral, isso não seria possível nos dias de hoje. Mesmo, perspectiva futura para o IA, essa questão de ela estar se tornando uma caixa preta e, e exige um certo cuidado. Ela não vai, na minha visão, na minha opinião, aí é minha. Ela não vai substituir o humano. Ela vai substituir mão de obra repetitiva e muita. Vai substituir o humano em algumas tarefas, várias tarefas, todas as tarefas que forem repetitivas. Só que, repito, reitero, e como eu já disse em outros vídeos, a IA veio para ficar e nós temos que se adaptar a ela. Então, ponto de atenção é essa questão de tornar-se caixa preta. Então, procure conhecer.
Viés algoritmo. Viés algoritmo, algoritmo, para ficar mais claro o entendimento, o que que seria um viés? Uma rede enviesada. Você criar uma tendência, tá? Por exemplo, o Google já tem alguns bons anos, ele lançou um assistente, uma IA, que foi treinada com viés, tá? Como assim? Ela foi treinada de uma forma que ela se tornou preconceituosa, pedófila. E ela foi treinada para responder de acordo com o ambiente. E quem foi dando os inputs não era uma pessoa, não não eram pessoas com ética, por exemplo, ou com boas intenções. E isso criou um viés. Viés, então, e tanto que ela foi descontinuada, tá? Foi interrompido o projeto na época. Mas pode, dependendo de como você treina, se você treina de uma forma, é, com uma variação de assuntos, uma variação pequena, tá? Se é que a gente pode dizer, você tende a criar um viés. Ela vai caminhar todas as respostas tudo que a gente perguntar vai caminhar para um único horizonte, tá? Como desafio, seria isso, o viés. E como outro desafio, a questão de segurança e privacidade. São muitos dados. E quanto maior o volume, mais difícil. Né? E quanto mais ela evolui, mais cresce, menos privacidade nós vamos ter. Um, Aumenta os desafios de segurança, tanto que as duas áreas que, né, dentro da tecnologia que mais tendem a crescer é inteligência artificial e ciência de dados. Tanto que o concurso do BNDES, que está para ser lançado, ele vai ter vagas específicas para essas duas funções, cibersegurança e inteligência artificial e ciência de dados, tá? E o próprio impacto no mercado de trabalho. Se a gente não se atualiza, tá? Um grande desafio é perder a vez. Se a gente não evolui o nosso conhecimento, a gente vai ser substituído, sim, por máquinas. Perspectivas de futuro. Quais são as perspectivas? Onde a gente tem que evoluir? Na questão de interpretabilidade, interpretar os dados da IA e ética para um desenvolvimento mais responsável. Questão ética. Ética, para começar, ética, ela faz parte da vida, faz parte do caráter humano. A gente tem que desenvolver. E tanto os seres humanos que utilizam, muito mais os seres humanos que utilizam as IAs, do que as próprias IAs. Porque as IAs, elas são robôs, tá? E vai depender de como a gente treina, de como. E há uma perspectiva futura de cada vez mais, a gente já está vivendo essa perspectiva, que é a colaboração entre os humanos e as inteligências artificiais, uma colaboração cada vez maior. E daí o conceito de IA forte e superinteligência, da qual no vídeo anterior também falei um pouquinho, tá? Também é uma tendência evoluir, crescerem a IA forte e a superinteligência. Superinteligência no sentido de dominância, tá? Então, por aqui, porque senão a gente vai ter um vídeo muito comprido, nós podemos combinar do nosso próximo assunto, tendo em vista as abordagens, ser esse aqui, Machine Learning, aprendizado de máquina, que do qual eu estarei, modéstia à parte, não sei se é audacioso demais, numa zona de conforto, não vou estar na zona de conforto, porque quando o assunto é inteligência artificial, nada é zona de conforto. É um desafio, é um aprendizado constante, tá? Bom, se você gostou, se você acha que esse vídeo agrega, colabora, curta, compartilhe, divulgue, poste nos comentários suas opiniões, sugestões, até com relação aos, aos conceitos, né? O que você quer ver, o que você quer conhecer, tá? E gratidão. Muito obrigada. Até o próximo vídeo.